há exatos 20 anos atrás, era lançado nos cinemas o chamado remake, né, do filme original de 1998. E no vídeo de hoje eu vou relembrar um pouco esse filme que marcou muita gente. Inclusive, esse foi um filme que me marcou quando eu assisti. Com um orçamento de 48 milhões de dólares, o filme arrecadou cerca de 250 milhões de dólares. Até 2016 era o filme com o remake com maior bilheteria dos Estados Unidos. Até que em 2017, It, né, que era um remake, ele ultrapassou essa bilheteria arrecadando 750 milhões de dólares. Então, para vocês verem, né, que até 2016 ele carregava esse título. E foi um remake que abriu portas para outros filmes. Quem não lembra, né, que depois dessa sequência aí de O Chamado fizeram vários remakes. Veio O Grito, Pulse, outros filmes, né, dessa pegada. E eu lembro quando eu assisti que eu fiquei impressionada, né? Que aí você assistia a fita e depois de 7 dias você morria, o telefone tocava. Você vai morrer em 7 dias. Quem não lembra dessa cena clássica? O legal desse filme, eu acho que é porque a gente ia descobrindo tudo, né? Da história. Não era um terror clichê com um grupo de jovens, porque eu lembro que em 2001, 2002 era o que dominava, né? Grupo de jovens. Não era com um grupo de jovens, envolvia uma mãe solteira, um filho e o pai problemático, tentando resolver a história da menina que caiu no poço. Na verdade, ela não caiu no poço, né? Ela foi jogada, mas ela era bem maligna. Então a gente ia descobrindo ao mesmo tempo. E quando eu tava reassistindo esses dias, porque eu assisti o filme o original. Inclusive, o original é bom, mas é meio paradinho, é meio sem graça. O remake é muito melhor, então ficou uma coisa muito boa. Vale super a pena você reassistir e você que nunca assistiu, assistir O Chamado. O filme começa, né, com aquela cena icônica da Becca e a amiga dela assistindo televisão e falando sobre as ondas magnéticas. Inclusive, quando eu olho essa cena, não tem como eu não relembrar da cena da paródia de Todo Mundo em Pânico 3, né, que inclusive faz paródia desse filme. O filme todo é baseado em O Chamado e os outros filmes compõem, né, a paródia. Inclusive, toda a cena que eu assistia de O Chamado, eu ficava lembrando da versão paródia de Todo Mundo em Pânico 3. E aí ela acaba, né, tá ali o 7º dia que ela assistiu a fita, e aí ela faz piada e tal, né, virou uma lenda urbana. E depois que ela vai atender o telefone toca e a Samara vem pegar ela. Inclusive, a amiga dela enlouquece, vai parar no manicômio, fica ali louca, né, com o jeito que a menina fica. E inclusive até a mãe, né, conta pra Rachel, quando a Rachel vai lá no velório, que ela não sabe o que aconteceu, os médicos não sabem dizer por que o coração dela parou e como ela ficou deformada ali da morte dela, né, que não era uma coisa normal. E aí a Rachel vai investigar. E aí ela vai fumar lá no quintal, né, pra assuntar com os amigos e descobre que mais 4 jovens também morreram, né, que assistiram a fita. E aí ela fica sabendo dessa tal fita e ela resolve investigar. Ela vai lá pra essa cabana onde a sobrinha dela passou o final de semana pra procurar a tal da bendita fita. Chegando lá, inclusive essa cena me marca muito, porque na hora que ela vai assistir a fita, né, é a hora que, tipo, o sol vai batendo lá numa árvore, que é o bordo japonês. E uma coisa interessante sobre essa planta que aparece no filme, né, que é o bordo japonês, é que o fruto que dessa planta que ela dá, da árvore, é a Samara, é o nome, né? Então tem toda essa simbologia. E era uma árvore falsa, na verdade, porque não dá nos Estados Unidos ela. E eles fizeram uma falsa lá, inclusive toda vez ela caía por conta dos ventos nesse lugar. Então, uma curiosidade sobre esse filme, né? A árvore lá era falsa. E aí ela assiste a fita, o telefone toca e diz que ela vai morrer em 7 dias. E aí ela fica transtornada, né? No começo ela fica meio descrente com a história, mas ela percebe, quando ela vai tirar foto, que o rosto dela sai embaçado em tudo. E aí ela entra em contato com o pai do filho dela, né? Pra pedir ajuda do que tá acontecendo e investigar alguma coisa para poder resolver e se livrar da maldição. O engraçado também desse filme é que, além da Samara ser bizarra, né? O filho da Rachel também ele era engraçado, tipo, tinha a cena que ele falava.
Você Vai Sair, Rachel. Ele era bem, às vezes ele era bem mais bizarro do que a própria filha, do que a própria vilã do filme, que era a Samara, né? E aí ele ficava fazendo uns desenhos, e ele era meio sensitivo. Então era uma coisa muito estranha. E a Rachel não era uma boa mãe, né? Ela deixava o menino jogado lá. Inclusive, depois, né, ele assiste a fita sozinho à noite, e aí a Rachel fica desesperada, querendo descobrir, né, junto lá com o ex dela. E depois que ele se olha numa câmera, né, ele percebe que realmente era verdade. E aí é bem legal porque ela começa a investigar, né? Ele também vai atrás das fitas para descobrir alguma coisa no hospital, né? E ela descobre de uma tal de Anna Morgan, e ela descobre que essa Anna Morgan era a mulher que aparece penteando o cabelo na fita de vídeo, né? Na fita macabra. Então é bem interessante ela descobrindo as coisas. E aí quando ela vai mexer lá na fita de vídeo, né? Tem uma mosca, ela puxa, o nariz dela sangra. Então tudo são os sinais. A escada que ela vê no VT também, ela passa assim por baixo. Então vai ser os presságios da morte dela, que tá se aproximando. E ela resolve viajar, né, ir lá para essa ilha da Anna Morgan, que cuidava de cavalo, para descobrir, né, o que tá acontecendo. E nessa cena também é muito legal, né, que os cavalos começam a ficar irritados quando ela chega perto e eles acabam se matando. É uma cena bem tensa. Quando ela chega lá, ela vai falar lá com o cara, e ela descobre que ele era o pai da Samara, né, e ele trata ela super mal, não dá ibope pra ela, não fala, até que ela vai na casa de uma vizinha e a vizinha conta tudo, né, que essa família, a Anna Morgan queria tanto ter uma filha, um filho, tentou várias vezes e perdeu, tanto que o Noah, né, que era o ex da Rachel, ele descobre isso, né, na ficha do médico dela, né, que ela tentou ter vários filhos, e aí eles pegaram e adotaram voltaram com essa menina, só que ela era meio maligna, né. Ela colocava umas coisas, imagens, fazia mal pra mãe dela, colocava uns pensamentos, umas coisas, enlouquecia, né? Fazia ali os cavalos se alterarem. Então ela fazia mal ali pra todo mundo. E a mãe dela não tava aguentando mais. E o pai, inclusive, colocava ela pra dormir no estábulo, né? Com os cavalos, fez o quartinho lá dela. E as únicas companhias dela eram a TVzinha lá e tudo. E nesse momento, né, que eles vão lá bisbilhotar o quarto, inclusive a Rachel pega uma pancada lá do pai da Samara, ele se mata porque ele não aguenta mais, né, ficar com aquela perseguição da menina na cabeça dele. É bem bizarro lá a cena que ele se mata na banheira. E teve cenas cortadas desse filme. Para quem tinha o DVD, né, tinha as cenas alternativas, cenas deletadas. Essa parte que a Rachel vai lá pra ilha, né, pra investigar, tinha mais cenas. Tem ela conversando com os locais, indo ver outras coisas, só que foi cortado do filme. Mas quem tem aí, né, ainda o DVD, os extras, que eu acho difícil alguém achar, eu acho que não tem mais, né, acho que ninguém usa mais. Tinha aí essas cenas. E aí lá que ela descobre, né, da questão, e vê a árvore, né, do Bordeaux, e descobre que a cabana lá, que foi onde aconteceu tudo, né? Inclusive lá ela faz a descoberta que a mãe da Samara jogou ela lá no poço. E aí que tem a descoberta, né? Que a mãe dela jogou ela lá e ela não morreu. Ela ficou viva. Tanto que a Rachel, quando ela cai lá no poço, ela vê as unhas, né, da Samara, assim, as unhas. E ela ainda ficou lá, sobreviveu por 7 dias. E aí ela vê, assim, quando ela cai no poço, né, que fecha, faz assim um círculo, né? Então o vídeo era tudo o que ficou na cabeça da Samara pelos últimos dias. O que ela via, o que ela fazia da mãe dela penteando o cabelo e tal. E ela ficou 7 dias lá no poço, que ela sobreviveu. Por isso que quando ela ligava, né, era 7 dias. E a questão do vídeo é porque ela sempre foi filmada, né, pelo psiquiatra. E como ela tinha o poder de projetar pela mente dela o que ela queria que as pessoas vissem, ela fez essa fita de vídeo, né? Ela queria ser ouvida, então o vídeo ia se espalhando e as pessoas iam tendo a maldição. Então a Rachel tira ela do poço, né? Pensando que tá tudo bem, e ela sobrevive, né? O outro dia e pensa que a maldição acabou. E aí até o filho dela fala pra ela: por que você fez isso? Não era pra você ter tirado ela do poço. E aí ela fica desesperada. E no outro dia, é o 7º dia, o dia do Noah, né? Que ele assistiu a fita.
e ele acaba morrendo. Eu acho bem bizarra, essa cena foi a que mais me marcou dele morrendo, né? Muito triste, depois de tudo, né? Que ele queria ficar com ela no final. Toda a luta dos dois, ele feliz porque tinha ajudado, ele morre lá no final, é bem triste. E aí que ela descobre, né? O que eu fiz que ele não fez, por que a gente sobreviveu? Que foi a questão da fita, ela fez uma cópia, ela espalhou. E aí ela ajuda o Aidan a fazer lá a cópia dele para ele escapar da maldição. Inclusive também foi deletada outra cena que teria dela levando a fita de vídeo para uma locadora para poder, tipo, a maldição se espalhar e ela não pegar ela. Então é um filme assim clássico que dá medo até hoje.